Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre Adeus às Armas, do Ernest Hemingway. Este aqui é um livro de 1929, ou seja, este livro saiu mais ou menos 10 anos depois do término da Primeira Guerra Mundial. Aliás, este livro aqui é considerado por muitos como o grande romance de Primeira Guerra Mundial. E Adeus às Armas tem um quê de autobiográfico. É praticamente uma autoficção mesmo. O que nós temos aqui é Hemingway reimaginando um capítulo de sua história pessoal. Capítulo bem importante, diga-se de passagem, tá? Formador de caráter mesmo. Que foi, obviamente, sua participação na Primeira Guerra Mundial. Bem, o jovem Hemingway tinha apenas 19 anos quando resolve se alistar. Mas é recusado porque ele tinha lá um problema de visão. Mas não tem problema, o garoto estava obstinado. Então ele iria participar da Primeira Guerra Mundial de qualquer jeito. E o que é que ele faz? Ele vai até a Cruz Vermelha e vai então se voluntariar para dirigir ambulâncias. E dá super certo, porque aparentemente, se você não enxerga bem o suficiente para atirar no seu inimigo, talvez você enxergue bem o suficiente para dirigir uma ambulância. Bem, ele vai dirigir a ambulância na Itália. E tá tudo indo bem, até que um belo dia Hemingway será atingido por estilhaços de um morteiro austríaco. Esse negócio vai explodir bem pertinho de onde ele estava, ele vai sair dali com uma perna bem prejudicada pelos estilhaços, mas mesmo assim ele consegue carregar um amigo dele, né, em situação bem pior do que ele, né, também foi atingido ali pelo mesmo morteiro, pela mesma explosão de morteiro, aliás. E aí, ó, vai imaginando essa cena, enquanto ele estava carregando o amigo pra fora dali, o que vai acontecer? Ele vai ser atingido por um inimigo no joelho. E você aí, aos 19 anos, brigando com a mãe que te pediu para arrumar o quarto, não é mesmo? Então lá vai o Hemingway pro hospital e lá ele vai conhecer uma linda enfermeira, uma moça britânica chamada Agnes, que sim, vai dar bola pro Hemingway e os dois vão ter um negocinho ali. Mas ela recusa seu pedido de casamento. Dá-lhe uma esnobada e, bem, digamos que nosso autor nunca superou esta rejeição. Então, dentre outras coisas aqui neste livro, o autor reescreve sua história de amor com aquela enfermeira. E se você já leu este livro, já chegou às últimas 2 páginas, sabe direitinho o que é que Hemingway vai fazer com esta enfermeira em sua recriação desta história de amor mal sucedida de sua juventude. Lembre-se de que um autor, com sua pena sobre o papel, é praticamente um deus criando o seu microcosmo. Você pode fazer o que você quiser com o destino dos seus personagens. Ele optou por este final que, bom, a gente chega lá, né? Mas fique bem claro que o livro é muito mais do que isso. E muito mais do que o desenvolvimento de um romance em meio à guerra. Na verdade, este relacionamento aqui em Adeus às Armas vai espelhar aquela guerra. E este romance aqui não é tão instantâneo quanto o relacionamento explosivo de 3 dias lá do Por Quem os Sinos Dobram. Aqui você tem pelo menos o período de uma gestação. Vamos lá, eu vou dar spoiler. Senão eu não vou conseguir completar aqui minha linha de raciocínio, vocês me perdoem, tá? Mas o que eu vou dizer aqui pra vocês pode ser bem interessante. Ou não, vá saber, né? Retomando, ó, eu tinha dito que o relacionamento entre o jovem Frederick Henry e a enfermeira Catherine Barclay dura, pelo menos, o período de uma gestação. Eu avisei que eu daria spoiler, hein? Uma gestação de um natimorto. Para pra pensar, o que foi que a Primeira Guerra Mundial pariu? Uma geração perdida, não é mesmo? Ou seja, praticamente natimorta, não? Então este livro é sobre isso. Então lá na ponta do iceberg do Hemingway, você tem a guerra, as batalhas, os ferimentos, os amigos que tombam, o padre que periga perder a fé, um jovem americano pragmático pra caramba em assuntos de guerra, mas totalmente imaturo em questões do coração. Uma enfermeira que perde um namorado amado na guerra e que tenta reencontrá-lo de um jeito bem torto mesmo nesse jovenzinho americano de quem ela cuida. Você tem também o velho cirurgião que vai encontrar naquele jovem americano uma espécie de filho. Você tem uma guerra filha da mãe que não acaba nunca. Toda hora chegam notícias do término da guerra, só que não. Você tem o jovem americano e sua agora namorada enfermeira grávida que vão fugir para a Suíça. Então ele agora é um desertor jurado de morte e ela é uma jovem que se acha muito safa. Mesmo porque estar calejado com alguma coisa ou com a vida em geral não faz de você um grande entendedor do mundo. E você tem também, voltando ao spoiler novamente,
uma criança natimorta e uma mãe que morre em decorrência do parto. E o que é que sobra de tudo isso? Um jovem pai, viúvo, sem nunca ter se casado e sem filho. Então ele é um pai que nunca foi. E isso é bem triste ali no final, pessoal. Ele se despede de sua amada como se ele estivesse se despedindo de uma estátua. Ela já não estava mais ali. E o livro acaba assim, em meio a este grande nada. Em meio a esse tudo que poderia ter sido, mas não foi. Você percebe que o que veio daqui foi a geração perdida? Afinal de contas, para onde é que se vai depois de uma experiência dessas? Você tem aqui uma guerra que te promete algo, mas que tira tudo de você. E um amor que era para ter sido infinito, mas que gera um natimorto. Vou ler um trechinho aqui para vocês da página 307, olha só isso. Aos que trazem coragem a este mundo, o mundo precisa quebrá-los para conseguir eliminá-los, e é o que faz. O mundo os quebra, a todos. No entanto, muitos deles tornam-se mais fortes, justamente no ponto onde foram quebrados. Mas aos que não se deixam quebrar, o mundo os mata. Mata os muito bons, os muito meigos, os muito bravos, indiferentemente. Se vocês não estão em nenhuma dessas categorias, o mundo vai matar vocês, do mesmo modo. Apenas não terá pressa em fazer isso. É isso. É aquele tipo de livro que quando você termina, só lhe resta fechar o livro e concluir que não há esperança para a humanidade. Eu mesma ainda não consigo dizer para vocês se eu gostei deste livro. Eu com certeza gostei mais deste livro do que do Por Quem os Sinos Dobram. Mas é isso, o vídeo ficou até curto, não é mesmo? Este aqui é um livro de cerca de 400 páginas, mas é uma leitura muito fluida. Vou dar uma folhada aqui para vocês. O livro está repleto de diálogos. É praticamente um livro pronto para se tornar um filme, e existem, né, adaptações deste filme aí no cinema. A mais recente, e é a que eu mais me lembro também, é de um filme com o Chris O'Donnell e com a Sandra Bullock, dos anos 90. Eu acho que o nome do filme não é Adeus às Armas, e sim Amor e Guerra. O que eu achei interessante nesse filme é que eles misturam o livro Adeus às Armas com a história do Hemingway mesmo. Então o desenvolvimento amoroso com a enfermeira, que é a Agnes, mas não é, acaba ficando bem mais parecido com a realidade mesmo. Mas existem também filmes antigões aí, bem fiéis ao livro. E apesar de ainda não ter concluído se eu gostei ou não deste livro, eu recomendo. Hemingway é sempre bom, é sempre uma leitura fluida. E você vai encontrar vários trechos tão bonitos e impactantes quanto aquele que eu li ali da página 307. Mas realmente, ó, boa sorte com o desenvolvimento deste amor, tá? Pegue esta dica que eu dei pra vocês de que este relacionamento espelha a guerra. Vá vendo direitinho como é que ele vai se desenvolvendo a partir de um relacionamento que também poderia ter sido, mas não foi, porque a Catherine vai perder, né, o seu primeiro namorado na guerra. Então você tem a união de uma pessoa abalada emocionalmente com uma pessoa abalada física. Para pra pensar. O que não é um tiro de metralhadora no seu joelho? Ou a explosão de um morteiro? Aqui no livro, né, no momento da explosão, a única coisa que ele consegue perceber, em meio ao choque, é que o joelho dele não estava mais ali. Para pra pensar, um negócio absurdo. Um outro livro sobre a Primeira Guerra que eu li recentemente, no fim do ano, que eu volto a recomendar para vocês, vou deixar link na descrição e num card para vocês também, foi o Nada de Novo no Front. Entre estes dois livros, achei o livro do Remarque bem mais forte. Mas este romance também é bem interessante, pessoal. Fica a dica aqui para vocês. Aí, pessoal, eu já estava editando o vídeo quando eu me dei conta de que eu esqueci de comentar com vocês uma coisa bem importante, que é de onde veio o título deste livro, né? Geralmente, o Hemingway escolhe os títulos de seus livros a dedo. E eu acho ele muito bom de títulos, né? Eu acho For Whom the Bell Tolls um negócio maravilhoso. A Movable Feast. E mesmo traduzindo fica bonito pra caramba. Por Quem os Sinos Dobram. Adeus às Armas. Então, Adeus às Armas vem de um poema da época da Rainha Elizabeth I. De um cara chamado George Peele. Deixa eu encontrar aqui, ó. E o título deste poema é A Farewell to Arms mesmo. Eu não encontrei nenhuma tradução, mas eu vou deixar o link pro poema no original para vocês darem uma olhadinha. Em inglês da época de Elizabeth I, lembre-se disso. Para quem lê Shakespeare no original, isso aqui é fichinha, tá? Mas então, o poema é interessante porque ele trata de uma outra fase da vida. Aqui você tem um cara descansando depois de se tornar uma pessoa idosa. Então ele está se despedindo das armas porque ele realmente não tem mais idade para lutar. Na primeira linha do poema, numa tradução livre e rapidona aqui para vocês, é sobre a cor do cabelo que muda, né? Então, os meus cachos dourados
agora dão lugar a um cabelo grisalho. Enfim, é sobre isso. O curioso é a gente notar também que essa questão do cansaço de um idoso está sendo passado para um livro, né? Está se tornando o título de um livro de um jovem, né? Sobre um jovenzinho de 19, 20 anos, né? Enfim, um ano praticamente se passa ali durante o livro, né? Durante a história. E você tem, então, essa questão do cansaço desse garoto. Ele desiste da guerra, na verdade, porque ele tá vendo que não tá indo para lugar nenhum, né? Por isso que ele vai desertar. Então, é interessante a gente fazer aí essa ligação entre este poema e o livro do Hemingway. Vale a pena dar uma olhadinha, vou deixar o link na descrição. Vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia a TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você também queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.